Questão de música e concurso, organizadora ENDEC, prova de 2011, ao cargo de monitoração em música. Esta foi uma prova de nível médio e a Prefeitura Municipal de Altinópolis. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Vamos então à nossa penúltima questão da prova da ENDEC ao cargo de monitoração em música. E a questão dizia o seguinte: assinale a alternativa que contenha dois compositores contemporâneos a José Maurício Nunes Garcia. Vamos às alternativas. Alternativa A, Alexandre Levi e Francisco Braga. B, Manuel Dias de Oliveira e João de Deus de Castro Lobo. C, Francisco Mignoni e Camargo Guarnieri. D, José Antônio de Almeida Prado e Gilberto Mendes. Essa é uma questão, conforme os nossos apontamentos, de caráter histórico e se refere à história da música, né? Especialmente história da música brasileira. José Maurício Nunes Garcia foi um compositor contemporâneo a Dom João VI e a Dom Pedro I, ou seja, ele fazia parte do período histórico da corte no Brasil, ou do segundo reinado, como eles chamam, né, os historiadores. Ele foi um compositor mulato, ou seja, ele tem descendência de escravos, e é bem confusa a história dele, né? O Vasco Mariz, ele diz que ele tem uma espécie de romantização em torno dos relatos dele, né? Uma exaltação demais, até algumas questões específicas sobre o compositor, mas que é inegável o quão bom de músico ele foi. Porém, algumas questões bem legais a gente lembrar a respeito dele, né? Ele foi um compositor que não teve tanto sucesso por questões diversas, desde questões de aceitação e perseguições, inclusive, né? O Mariz, ele vai falar que ele é um compositor que teve, sim, a sua produção de boa qualidade, porém visando na chegada de Dom Pedro, né, tanto de Dom Pedro quanto de Dom João, visando agradar, né, o público ou as pessoas que consumiriam a música dele, ele intencionou para que a música fosse agradável. Não que isso limitasse a qualidade da composição dele, mas que limitava ele dentro de um contexto que ele precisava suprir para tentar buscar aceitação, para tentar buscar os objetivos que ele almejava. Infelizmente, um dos compositores que mais prejudicou ele, que também, o Marisa falar isso, que ao final da vida foi meio que um amigo, mas que de certa forma puxou o tapete dele muitas vezes, é Marcos Portugal, que é um compositor de Portugal que veio ao Brasil, se instalou e fez um monte de problema visando ganhar espaço. José Maurício Nunes Garcia foi um compositor, mas ele também era padre, e ele queria ser capelão, mestre de capela no Rio de Janeiro. Os dois outros compositores que viveram, que foram contemporâneos a José Maurício Nunes Garcia, que está nessa questão, também foram padres em Minas Gerais. Um em Mariana e outro em Tiradentes. Na época se chamava Vila Rica. Vamos então às nossas alternativas e vamos lembrar um pouquinho, conceituar quais são esses compositores, onde esses compositores que aparecem nas alternativas estão situados em relação à história da música brasileira. Alexandre Levi e Francisco Braga, que aparecem na nossa alternativa A, eles são compositores dos precursores, eles fazem parte, junto ali com Ernesto Nazaré e Brasílio Tiberê, dos precursores do nacionalismo, ou seja, muitos anos depois do tempo da corte de Dom João VI e de Dom Pedro I. Então, essa alternativa não condiz com o enunciado. Na alternativa B, nós temos o Manuel Dias de Oliveira e João de Deus de Castro Lobo, que foram contemporâneos do padre José Maurício Nunes Garcia. Um deles foi mestre de capela de Mariana e o outro foi mestre de capela de Vila Rica, atual Tiradentes. Na alternativa C, Francisco Mignoni e Camargo Guarnieri, eles fazem parte, Francisco Mignoni, da segunda geração nacionalista e Camargo Guarnieri da terceira geração nacionalista, com vários outros compositores, né? Esses dois nomes são nomes expoentes que delimitam a segunda e a terceira, e lembrando que a nossa primeira geração nacionalista foi Heitor Villa-Lobos, então muitos anos depois. E na nossa alternativa D, é a mais longínqua de todas. José Antônio de Almeida Prado foi contemporâneo nosso, faleceu alguns anos atrás, se não me engano, se não me falha a memória, em 2004. E Gilberto Mendes também é contemporâneo. Ambos têm uma estética contemporânea de composição, né, música moderna, e Gilberto Mendes, ele faz parte do movimento chamado
música nova, né? E aí tem todo um manifesto em torno disso, um texto bem legal que vale a pena ser lido, a respeito do que pensavam o grupo de compositores e artistas desse movimento. Terminando então nossa questão, compositores contemporâneos a José Maurício Nunes Garcia foi, na alternativa B, nós encontramos o nome deles, Manuel Dias de Oliveira e João de Deus de Castro Lobo. Essa é uma questão bem peculiar e bem específica para quem estuda a história da música brasileira nos seus respectivos períodos e se debruça sobre compositores bem específicos, né? Vale lembrar que o Vasco Marim diz que o padre José Maurício Nunes Garcia é o primeiro compositor mais importante brasileiro, né? Ele tem uma trajetória bem complicada, não foi muito aceito pela corte, né? Na chegada de Marcos Portugal, infelizmente, ele era colocado de escanteio, mas ele teve grande importância e ele era um exímio músico que trabalhou ali na corte e na igreja, e é um fato interessante, a produção dele com apenas 4 obras, se não me engano, como exceção, as 400 composições, conforme o Vasco Marim nos fala, são composições religiosas, missas e outras peças para fins litúrgicos. Então, essa foi mais uma questão, a nossa penúltima questão da nossa prova da INDEC. Veja a última questão no próximo vídeo. Nos encontramos em muito mais conteúdos. Veja essa postagem no nosso blog. Assista as outras questões, leia sobre os outros assuntos. Não deixe de curtir o nosso canal, dar o seu sininho e seu like. E até a próxima e bons estudos!